Que o desenvolvimento da linguagem foi um ponto-chave na história da humanidade, todo mundo sabe. Tornou os pensamentos concisos, possibilitou a transferência de conhecimento e até mesmo a gravação desse vídeo. Mas, tão importante quanto a linguagem, também temos a audição, que não só nos permite a comunicação, mas também nos permite ouvir nossa música preferida, assistir um filme e também ouvir nossas mães chamando. Então, no vídeo de hoje, nós vamos explicar como funciona esse sentido tão incrível e complexo, desde o momento em que o som é produzido até quando é processado pelo nosso cérebro. Mas antes de começar, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e nos seguir lá no Instagram, @medmais. Então, solta a vinheta. Antes de tudo, você sabe o que é o som? Desde um passarinho cantando até uma caixa de som batendo bem forte no meio de um show. O som não é nada mais do que uma variação na pressão do ar. Ou seja, tem momentos em que as moléculas do ar estão mais próximas, tem momentos em que as moléculas do ar estão mais separadas. Imagine uma caixa de som tocando no show. Cada vez que ela toca, que ela solta uma batida, ela empurra o ar para frente, comprimindo ele. Logo, se esse ar que é comprimido é empurrado, uma hora ele vai chegar aos nossos ouvidos. E esse som empurrado, ele pode ser um som de menor frequência, isso é, ou ele pode ser um som de maior frequência, ou seja, e por que isso é importante? Porque o nosso ouvido possui o chamado limiar de audibilidade, ou seja, que significa que ele só escuta em uma determinada janela de frequência. E essa janela, no ouvido humano, vai de 20 Hz até 20.000 Hz de frequência. E mais pra frente nesse vídeo você vai descobrir como é que o seu corpo detecta cada uma dessas frequências. Agora que você sabe o que é o som, vamos começar a entender o sistema auditivo. Ele é composto de 3 partes: ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. O ouvido externo é composto pelo pavilhão auditivo, mais conhecido como orelha, e por um caminho que leva até o tímpano. O ouvido médio é composto pelo tímpano, ou membrana timpânica, e 3 ossinhos, os menores do corpo humano: martelo, bigorna e estribo. Eu falei, não, eu achei que eu tinha falado, não. Eles conectam a membrana timpânica até o ouvido interno. Por fim, o ouvido interno é composto por 2 estruturas: o labirinto e a cóclea. Desses dois, só a cóclea tem a ver com a audição. Mas quem sabe mais pra frente a gente não grava um vídeo falando mais sobre o labirinto e a sua relação com o equilíbrio. O objetivo então do nosso sistema auditivo vai ser transformar o som, que é um estímulo mecânico, em um estímulo elétrico que possa ser reconhecido pelo nosso sistema nervoso. Então pega aqui a ideia do que vai acontecer. O ouvido externo vai servir para pegar o som e conduzir ele até a membrana timpânica, que vai vibrar. A vibração da membrana timpânica vai fazer com que os ossículos do ouvido médio também vibrem. Mas não só isso. Quando eles vibram, eles vão fazer com que o som seja amplificado para então chegar na cóclea. E é justamente lá que a mágica acontece. E a gente vai explicar direitinho. Tá, mas você pode se perguntar, por que simplesmente o som não chega pelo ar e vai direto lá para a cóclea, se é ela que vai transmitir a informação para o cérebro? Isso acontece porque dentro da cóclea ela é preenchida por fluido. E se o som colidisse diretamente em alguma membrana na cóclea, ele seria quase totalmente refletido. Para entender melhor o exemplo, é só pegar quando você está numa piscina. Quando você está lá embaixo, se alguém fala alguma coisa na superfície, é muito difícil que você escute alguma coisa com clareza. Assim, os ossículos vão ser essenciais para aumentar esse som e fazer com que, mesmo a cóclea refletindo por ter fluido, você ainda consiga captar esse som. Ah, outra curiosidade sobre o ouvido médio. Tem que respeitar o corpo humano, na moral. Dentro dele existem 2 músculos bem pequenininhos e eles são ligados a esses ossículos. Quando você está escutando um som muito alto e forte, eles se contraem, dando uma freada na amplificação do som, e assim ele salva a sua audição por impedir que esse som seja muito amplificado. Ainda mais, isso funciona melhor para sons graves do que sons agudos. Por quê? Porque nós, seres humanos, normalmente nos comunicamos com um som mais agudo, enquanto o ambiente possui um som mais grave. Assim, fica muito mais fácil você se concentrar na conversa com alguém, enquanto o ruído ao redor é abafado. Pronto, então vamos para a cóclea, a última etapa do aparelho auditivo. Não vamos nos aprofundar muito aqui em fisiologia, tipos de célula, composição do fluido coclear, mas vamos passar a ideia geral para você. A cóclea é justamente esse órgão aqui todo encaracolado. O último osso do ouvido médio, o estribo, está ligado à cóclea por meio de uma membrana,
a membrana oval. Quando o som vem, ele vibra os ossículos, que batem nessa membrana e acabam então movendo o fluido dentro da cóclea. Isso faz com que células da cóclea liberem substâncias que então ativam um nervo, transformando aquela mensagem que era mecânica em uma mensagem elétrica. Mas como é que o cérebro vai saber identificar esse som? Se ele é agudo, se é grave, se tem um volume alto, se tem um volume baixo? Para entender isso, é preciso desenrolar a cóclea. Ela é composta por essa outra membrana que funciona como um mapa das frequências. Cada frequência vai ser representada em um ponto determinado dela, e assim vai ser interpretado de acordo com a ativação daquele nervo. Quanto ao volume do som, se é um som mais alto ou um som mais baixo, um som mais alto vai fazer essa membrana vibrar mais, e isso também vai fazer com que aquele nervo seja ativado mais fortemente. E desse jeito o cérebro consegue perceber se é um som mais alto, que foi o caso, ou um som mais baixo, quando a membrana vibra menos. Bom, então o vídeo fica por aqui. Esperamos que tenham gostado, que tenha sido um vídeo didático, de fácil entendimento. Esse é um assunto realmente complexo e tem muito mais coisa que isso, mas tentando selecionar aquilo que vai ser mais importante. Deixa aqui um comentário falando o que você achou do vídeo. Não se esquece de deixar o like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito. E confere a gente lá no Instagram, @MadMind. Então é isso. Até a próxima. Now go!